Introduco 3. Cristãos e a Palavra de Deus. A Bíblia. Parte 2. A Bíblia é a Palavra de Deus. O fato de que a Bíblia é a Palavra de Deus e de que temos acesso a ela é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu a todos os cristãos. A Bíblia contém história, ética, filosofia, medicina e ciência. No entanto, ela não foi escrita com o propósito de ensinar essas áreas do conhecimento. Se alguém busca conhecimento em história, ética, filosofia, medicina ou ciência, há muitos outros livros excelentes para isso. Não devemos buscar entretenimento ou benefícios práticos na Bíblia. A Bíblia é a história do amor de Deus e de Jesus Cristo. Então, o que Deus deseja do seu povo por meio da sua palavra, a Bíblia? Primeiro, conhecer a Deus. A Bíblia diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A Bíblia diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Segundo, amar a Deus. A Bíblia diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Terceiro, temer a Deus. A Bíblia diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Quarto, obedecer a Deus. A Bíblia diz: Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quinto, viver uma vida santa. A Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés: diga a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sexto, lembrar-se de Deus. A Bíblia diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. A Bíblia diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Sétimo, andar com Deus. A Bíblia diz: com que poderei comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deverei apresentar-lhe holocaustos, bezerros de 1 ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Deverei oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado da minha alma. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ter um coração quebrantado e humilde. A Bíblia diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e arrependido. Ó Deus, não desprezarás. Arrepender-se e voltar para Deus. A Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Quando nos apegamos à palavra de Deus como se fosse a nossa própria vida e lutamos com ela, a palavra de Deus é gravada em nossos corações e começa a agir em nossas vidas. A palavra nos ajuda a vencer o pecado. A Bíblia diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra nos dá sabedoria que conduz à salvação. A Bíblia diz: desde criança você conhece as sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra é útil para ensinar,
corrigir, repreender e instruir na justiça. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra capacita o povo de Deus para que seja completo e preparado para toda boa obra. A Bíblia diz: a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia, os filhos de Deus recebem muitas bênçãos espirituais. Através da palavra, podemos vencer o medo que vem do sofrimento e das provações. Podemos encontrar esperança mesmo em tempos de desânimo e frustração. Através da palavra, podemos abandonar o orgulho e viver cada dia em humildade, guardando no coração a graça e o amor de Deus. A palavra nos lembra, dia após dia, que somos pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Ela nos ajuda a romper com a preguiça e buscar continuamente o coração de Deus, aproximando-nos mais dele. Através da palavra, podemos lançar fora a frieza e a rotina, permanecendo servos fiéis que guardam o primeiro amor e a paixão da fé que tivemos no começo. Então, por que os cristãos não se apegam a esta palavra da vida e não vivem por ela? Primeiro, porque sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não creem de fato nisso. Alguns veem a Bíblia apenas como um livro dos cristãos, e não como a verdadeira palavra de Deus. Isso não significa que não acreditam em Deus ou em Jesus Cristo. Mas, se os cristãos realmente acreditassem que a Bíblia é a palavra de Deus, certamente a tratariam como a sua própria vida. Segundo, porque conhecem Jesus Cristo, que é o centro da palavra, mas não o amam. Conhecer Jesus Cristo, amá-lo e crerem nele estão todos ligados. Se um cristão realmente conhece Jesus como seu Salvador e o ama de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, com certeza se apegará à sua palavra como a própria vida. Terceiro, porque não percebem a intensa batalha espiritual contra Satanás, que governa as forças do ar. Satanás sabe o quanto a palavra de Deus é poderosa na batalha espiritual. Por isso, ele nos estimula a fazer qualquer coisa, menos nos agarrarmos à palavra. Mas muitos cristãos não têm consciência dessa batalha, nem do poder da palavra de Deus. Quarto, porque pensam que já conhecem sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e sobre o amor e a graça da cruz. Mas, na verdade, nunca conseguiremos conhecer completamente o amor e a graça de Deus e de Jesus Cristo nesta vida. Precisamos continuamente conhecê-lo, crer em ele e amá-lo por meio da sua palavra. Quinto, porque acham que a palavra é difícil demais de entender. Se nos aproximarmos dela apenas com a nossa mente, a Bíblia se torna o livro mais difícil do mundo. Mas se nos aproximarmos com graça e fé, ela se torna o livro mais fácil de entender. Sexto, porque, em vez de caminhar diariamente com Deus por meio da palavra, tentam fazer coisas para Deus. Servir, evangelizar, fazer missões, louvar, orar, jejuar ou até mesmo participar dos cultos podem se tornar apenas obras, se não estivermos negando a nós mesmos diariamente por meio da palavra. Sétimo, porque, mesmo sem a palavra, o corpo ainda está vivo. O cristão não é apenas um ser físico, mas também espiritual. Mesmo que o nosso espírito esteja morrendo sem a palavra, podemos não perceber isso porque o nosso corpo físico ainda está vivo. Oitavo, porque escolhem o que é urgente em vez do que é importante. Não existe nada neste mundo mais importante do que conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que nos deram de graça o presente da vida eterna. Nono, porque escolhem o que querem fazer em vez do que precisam fazer. Todos os dias, a nossa natureza pecaminosa resiste a se ajoelhar humildemente diante da palavra de Deus. Por isso, escolhemos o que nos expõe, o que desejamos, em vez daquilo para o qual realmente fomos chamados. Décimo, porque sempre dizem que não têm tempo e acabam deixando para depois. De manhã, dizem que vão fazer à tarde. À tarde, dizem que vão fazer à noite. Depois dizem amanhã, ou no próximo mês. Não é que não temos tempo, mas que acreditamos que ainda temos tempo. A palavra de Deus é vida. Se um cristão vive sem a palavra, está vivo no corpo, mas morto no espírito. A vida do cristão que se apega à palavra de Deus como a sua própria vida continua.